Saudações, torcedor Coxa Branca, iniciando mais um vídeo aqui para vocês, véspera de um jogo muito importante para o Curitiba, o jogo que a gente esperou o ano inteiro para sair dessa desgraça que é a Série B e quem sabe ser campeão, né? Uma coincidência bem grande, o time com possibilidade de ser campeão e subir na mesma rodada. Jogo amanhã com o Atlético, 4h30 da tarde, Couto Pereira, ingressos esgotados, vai estar o estádio completamente lotado, um clima muito bom. Vamos ver se o Coxa desempenha um bom futebol com o estádio cheio, que é algo que não aconteceu muito nesse ano, né? Mas vamos dar uma passada, fazer esse pré-jogo, as informações da partida, relembrar um pouco o passado do Curitiba em competições nacionais, títulos. Então vamos ao nosso preparativo aqui para o jogo contra o Atlético amanhã. É, pode ser a possibilidade do Curitiba se tornar o primeiro tricampeão da Série B, né? Foi campeão em 2007, 2010. E pode ser o primeiro título do Coxa nacional jogando em casa. A Série B de 2007 foi fora, a Série B de 2010 também, o Brasileiro de 85 foi no Maracanã, o Torneio do Povo, eu não lembro exatamente onde que foi a final, mas eu sei que não foi em Curitiba. Tem algumas pessoas que vão falar o Festival Brasileiro de Futebol em 97, né? Mas aí não. É um torneio amistoso, não conta. Inclusive estava nesse jogo contra o Botafogo, que foi transferido aqui para Curitiba, a final, né? 3-3 no tempo normal e vencemos nos pênaltis. Mas esse jogo não. Esse campeonato não tem que entrar para estatística nenhuma, né? Vamos dar uma lembradinha de como que foi esse passado do Curitiba na, na Série B, né? Passando aqui primeiro por 2007, um jogo muito complicado contra o Santa Cruz, né? Fomos campeões lá no Arruda, no Recife, vitória por 3-2. Vamos ver, perdi até os 42 do segundo tempo, estava com um jogador a menos, o Coxa teve dois jogadores expulsos, o Santa Cruz teve um jogador expulso, o Ipatinga, que estava disputando o título com a gente, estava ganhando, goleando, não lembro se era a Ponte Preta, talvez, não lembro quem que era o adversário do Ipatinga, mas aí no finalzinho do jogo, um dos jogos mais importantes da história do Curitiba, tá? Era a Série B, é um campeonato que a gente não quer jogar, mas quando você tá lá, você tem que vencer, né? O objetivo é esse. E o Keyson empatou aos 42 e aos 47 minutos Henrique Dias começava a escrever a história dele pelo Coxa, marcou o gol do título. Alguns meses depois ele também faria o gol na Arena da Baixada, na conquista do Campeonato Paranaense. Mas foi um jogo muito legal, assim, foi um momento ruim do clube, né? Estávamos na Série B em 2006, o time deu aquela pipocada histórica, não conseguiu subir. 2007 ele estava um clima ali de fundo do poço no começo do ano, e aí o time de garotos conseguiu acesso, conseguiu o título. Vamos dar uma olhadinha aqui na equipe do jogo do título. Vamos olhar aqui. Eu gostava desse time, tá? Esse ano, inclusive, recriaram a camisa, que é uma camisa. Essa camisa de 2007 fez sucesso, era difícil conseguir encontrar para comprar. Eu comprei ela, tive trabalho para achar na época. Vamos lá. Careca, um jogador ali que jogou 2006. Jesse fez jogou muito tempo aqui no Coxa, ele ficou até 2011, 12, acho que 12 ele já tinha saído, né? Mas 11 com certeza, ele fez o. Eu lembro que ele fez o gol contra o Havaí na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que deixou a gente dependendo só dos nossos próprios resultados para ir para a Libertadores, mas aí é uma outra história também, né? O jeito que acabou aquilo lá. Edson Bastos passou muito tempo aqui. Ivo, Henrique, o Henrique já estava no segundo ano dele no profissional, ele fazia parte daquele time de 2006. Túlio, jogador que até deixou saudade aqui, era bom jogador. Ricardinho, Fabinho, Pedro Keirson, que era o grande destaque daquela equipe, e Gustavo Papa. Ah, se a gente tivesse o Gustavo Papa no time atual. Nossa, faria gol. Gustavo Papa era, dentro das limitações dele ali para uma Série B, era um cara bem útil, né? Então esse foi o nosso primeiro título da Série B. Depois fomos para 2010. 2010 eu vou fazer uma relação aqui com o time atual. 2010 a gente começou jogando em Joinville, né? A punição por causa do jogo contra o Fluminense.
Foram 10 jogos em Joinville, mas esse time era muito bom. Esse time campeão 2010 passeou assim na Série B. Eu vou até abrir a classificação aqui que eu já deixei salvo. Fizemos 71 pontos, 4 em relação ao vice-campeão, que foi o Figueirense. Mas voltando, é o time que foi a base da equipe de 2011, né? Era um time de Série A jogando a Série B. Vou abrir aqui o time que jogou a final. O GS novamente, Edson Bastos também, Lucas Mendes era titular em 2011, o Cleiton foi só naquele ano, o Tcheco fez parte do elenco 2011, 2012 também, Leonardo se machucou ali, perdeu espaço para o Bio em 2011, mas fazia parte do elenco, Ângelo já não estava mais, Marcos Aurélio, Rafinha, Leandro Donizete. Do time aqui campeão em 2010 para 2011 só não ficou o Cleiton e o Ângelo. Aí, o resto é todo time, cara. E era um time muito bom. Aí nesse time ainda tinha o Léo Gago, tinha o Bill, quem mais que estava no elenco? O Vanderlei era o reserva há muito tempo, né? Então era um time muito forte. A base foi mantida, contratamos alguns jogadores ali que acrescentaram bastante no time de 2011, né? Principalmente o Emerson e o Davi, que deram um salto de qualidade na equipe, ali, o Emerson principalmente. O Davi foi muito bem, mas o Emerson ali junto com o Pereira, com o Jesse. O Jesse estava mais machucado em 2011, mas o Pereira, acabei de falar, né? O Pereira também fazia parte do elenco 2010, ele estava em 2009 no rebaixamento. Então dá para fazer essa relação com o time de agora. A gente subiu em 2010 com um time pronto praticamente para a Série A. Será que a gente tem um time pronto para a Série A do ano que vem? Eu acho que tem que manter a base, mas a gente vai falar mais, mas o ataque ali é muito complicado, né? Tirando o Ronier do time atual, no setor ofensivo ali, não dá para ficar ninguém, cara. Ninguém. Então é isso, né? Esses 2 títulos que a gente conquistou, já faz 15 anos do último, foi o último título nacional do Curitiba. Aí tem a questão de comemora título da Série B, não comemora, você entra na rede social, torcedores do rival ficam tirando sarro, aquele rival que usava uma estrela prateada para comemorar a Série B, né? Mas aqui falando da minha opinião, do que eu vivenciei, eu comemorei muito o título de 2007, pela circunstância do jogo e por ter aquele 2006 foi muito frustrante, né? Então o 2007 foi para tirar a zica mesmo, e o jeito que foi aquele jogo com Santa Cruz foi muito legal assim. O de 2010 eu já subimos com facilidade, fomos campeões com facilidade, então não teve aquela festa. A própria torcida não comemorou tanto assim, mas a minha opinião em relação a comemorar título de Série B ninguém quer estar lá, ninguém quer jogar a Série B, mas se está lá, você tem que tentar ganhar. Acho que é uma ideia que você tem que levar para qualquer competição que você dispute. Né? Você tá na disputa, você briga para ganhar. Esse é o objetivo. É óbvio que na Série B tem a questão de são 4 campeões, é verdade, mas tá num campeonato ali, brigue para ser campeão e seremos campeões. Né? Eu acredito que não precisa nem ganhar jogo mais para ser campeão. A gente quer ser campeão amanhã, né? Mas com 2 empates eu acredito que a gente conquiste essa taça. E agora já fizemos essa lembrança dos títulos de 2007 e 2011. Vamos ao jogo de amanhã, né? Voltando ao presente, falar um pouquinho também dá pra gente falar um pouquinho da SAF, né? Fazer uma lembrança. Talvez seja o primeiro momento de sucesso da SAF desde que ela chegou em 2023. Assumiu ali oficialmente foi mais pro meio do ano, mas todo mundo sabe que eles já comandavam aí, já davam pitacos e orientavam contratações no começo de 2023, acho que na própria chegada do Antônio Oliveira, que foi um dos maiores desastres, uma das piores decisões que o Curitiba já teve. A SAF iniciou com tudo, né? Trazendo o Antônio Oliveira. Foi aquela tragédia, aquele time aquele time horroroso que era o time de 2023, um time sem alma,
um time que gastou muito dinheiro para ser montado. Bruno Viana, Kusevich, Marcelino Moreno. Marcelino Moreno até foi bem, entre aspas, né? Rodrigo Pinho, Fran Sérgio, meu Deus. E ali no meio do ano, na hora que bateu o desespero, conseguiram piorar ainda mais a situação, né? Trazendo o Samaris, o Gessé, para mim acho que é a pior contratação da história do Curitiba. O Slimani veio tarde demais também. Desses foi o que mais ajudou, mas veio tarde demais. Depois meteu o pé. A hora que o time foi rebaixado, nem viajou para jogar a Copa Africana, nunca mais pisou em Curitiba de volta. Então esse primeiro ano da SAF foi um desastre. Ano passado foi um desastre também. Um time muito fraco. Esse ano começou muito mal, eliminação no Paranaense, eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil. Começou ali na Série B não empolgando muito, mas aí talvez venha um dos primeiros acertos em quase 3 anos de SAF, que foi a manutenção do Mozart, apesar das 2 eliminações. Ali era um momento que, em outros tempos, o técnico teria sido demitido, né? Muita gente contesta o Mozart, mas eu acho que essa decisão de manter ele ali depois do Paranaense é o que mudou tudo, né? É um trabalho, a continuidade, é um jogo chato, é um jogo feio, dá raiva, mas a gente está em primeiro, vamos ser campeões, abrimos 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, faltando 2 rodadas, um campeonato ali. A gente podia estar agora, ó, imagina, a gente podia estar ali na faixa dos 59 pontos, o desespero que seria agora. Então, nessa questão da SAF, assim, finalmente a gente vê um pouquinho de estabilidade, um pouco de decisões mais racionais, sem ser aquela maluquice que foi 2023. E isso vai ser coroado com o título, né? Esperamos que amanhã e 2025, 2026 a gente pensa, depois que confirmar o acesso vai vir de qualquer jeito, o título também, mas depois que confirmar, a gente pensa nessas duas no ano que vem, que como eu fiz a relação lá com 2010, dá para usar um pouquinho da base, mas vai ter que, em relação àquela 15 anos atrás, a gente vai ter que reforçar bastante, sabe? Vai ter que abrir o bolso, vai ter que ser criativa. O Campeonato Brasileiro da Série A não é a mesma coisa que era 15 anos atrás. Não existia um Flamengo fortíssimo, rico, não existia um Palmeiras rico, não tinha o Botafogo cheio de dinheiro, o Atlético Mineiro não era SAF, até porque ninguém era SAF, né? Então tá muito mais difícil, tem pouco time bagunçado. Os times que são bagunçados ainda tem torcida, são times grandes, né? Corinthians, Vasco, são times que são um caos ali, mas tem a força do torcedor, tem muita receita. Então, se você não reforçar bem, não for muito assertivo nas contratações, bate e volta, tá? Subiu e caiu de volta. Então, vai ter que abrir o bolso, vai ter que acertar nas contratações mais do que só gastar dinheiro, né? Porque em 2023 gastou muito dinheiro com aqueles 3 estrangeiros no fim do ano. A gente não vou falar de salário, que mesmo o salário do, do Gessé era um negócio pornográfico. Um jogador completamente fora de forma, ganhando o valor que ele ganhava. Então, pensando no ano que vem, a Tricorp vai ter que acertar bastante, vai ter pouquíssima margem de erro. Tá? E, olhando o jogo de amanhã, como eu falei lá no comecinho, estádio lotado, clima de festa. Espero que a torcida vá com tranquila, porque não vai ser acredito que não, né? Tomara que o time me desminta, mas não vai ser uma goleada, não vai ser um jogo fácil, até pela situação do Atlético. Vai ser um jogo provavelmente muito amarrado, o adversário fechado lá atrás, o Coritiba com dificuldade para atacar. Sem o Josué, que é o nosso principal armador, vai fazer muita falta. Tem que ver quem que o Mozart vai optar por escalar. O que está sendo especulado é que o mais provável seja o Vini Paulista, e eu concordo, acho uma boa opção. Coloca ele ali no meio, ele pode revezar com o Ronier que está voltando, o Vini pode fazer um pouquinho, às vezes, à direita, o Ronier vem para o meio, que é algo que me agrada bastante. Eu gostaria até de ver, esse ano já está acabando, mas no ano que vem o Ronier cada vez mais para o meio, ele tem muita qualidade técnica, seria bem interessante ver ele com mais espaço, sem ser limitado pela linha lateral, né? Então, é provável que seja o
o Vini Paulista. Tem a opção do Depena também, mas o Mozart ao longo do ano já mostrou que o Depena não está na lista de favoritos dele. Então é provável que a gente comece amanhã com Morisco, Alex Silva, Maicon Jaci e Bruno Melo. O Alisson está fora por causa da questão, porque ele é jogador emprestado pelo Atlético, né? Deve jogar o Felipe Machado, entrar o natural. Vini Paulista, Ronier, Sebastião Gomes, Felipe Machado, Sebas, Vini Paulista, Ronier, Castilho e De La Torre. Então esse deve ser o time titular amanhã, com uma possibilidade pequena de entrar o Depena no lugar do Lucas Ronier. Vamos dar uma olhadinha na classificação geral aqui do campeonato. Coxa 64, Atlético 59, Remo 59, Chape 58, Criciúma 58, Goiás 58, Novo Horizontino, último time com chance de subir, 57. Para esses 6 times aqui é uma situação desesperadora. Tá, todo mundo pode subir e 3 vão ficar de fora, né? Vamos ver aqui, analisando um pouquinho mais o Coritiba. Vamos olhar a campanha em casa do Coxa. 6ª campanha, e tem aquela questão que eu falei de jogar as partidas com estádio cheio, não tem dado muito boa. O Coritiba, geralmente, historicamente, é um clube que se consegue fazer valer a sua força. No Couto Pereira, e esse ano é justamente o contrário, né? Aqui a sexta melhor campanha como mandante e melhor campanha como visitante. 18 jogos de visitante, ganhou 9. Cara. Em casa, ganhou de 18, ganhou 9. Eu já dei uma olhadinha dos jogos ali contra os times de cima. Vamos olhar aqui a classificação geral. Ó, contra o Atlético em casa 0-0, contra o Remo em casa 0-0, contra a Chapecoense em casa 0-0, contra o Criciúma em casa perdeu 2-0, contra o Goiás em casa 0-0, contra o CRB, contra o Novo Horizontino em casa 0-0, contra o CRB em casa 0-0. Dos 8 primeiros colocados atuais do campeonato, o Coxa não marcou gol em nenhum em casa. Então é uma equipe que teve muita dificuldade com os adversários de cima. Vamos ver os de baixo agora, para ser justo também, né? Perdeu do Paysandu, o Volta Redonda em casa. Eu não me lembro quanto foi Curitiba e Volta Redonda em casa. Vamos voltar aqui rapidinho. Curitiba e Volta. Foi 2-0. 2-0 em casa. Com o Amazonas acho que talvez o resultado mais inacreditável, foi 1-1. Com a Ferroviária 4-0. Com o Botafogo a gente ganhou, com o Operário ganhou. Em casa, contra os times de baixo, tem um desempenho bem melhor. Né? Amanhã, cara, é um jogo que é obrigatório ganhar, não tem o que dizer, né? O Atlético está brigando contra o rebaixamento, cara, o problema é deles. Do outro lado é o time que está brigando pelo título para subir. Num jogo desse não tem nem que considerar um resultado que não seja vitória. O Atlético que se vire na última rodada. Vamos ver qual que é a última rodada do Atlético, cara. Vamos abrir aqui. Cadê o nosso Atlético? Cara. Última rodada contra o Paysandu em casa. Atlético 40. A Ferroviária joga com o Atlético. Então, vamos contar com a vitória da Ferroviária contra o Atlético. Vai 43. Atlético perde pra gente, ficar com 40. Última rodada. Atlético tem ganhado o Paysandu, time que já está rebaixado. Vamos ver contra quem que a Ferroviária joga na última. Operar. Tem chance do Atlético, precisa depender de ponto amanhã, hein? Mas aí é problema deles, né? Vamos dar mais uma olhadinha aqui na algumas características do nosso adversário. 52 gols sofridos, vamos confirmar, é a pior defesa do campeonato. Contra um time que tem um ataque muito fraco. Últimos 5 jogos empatou 1, perdeu 3 e ganhou o último. O último foi contra... Aí eu assisti esse jogo contra quem que foi? Contra a Ferroviária. Um jogo, o senhor Ramon Abate Abel deu uma aprontada nesse jogo, mas o Atlético conseguiu vencer. No primeiro turno, um jogo 1-1 lá em São João del Rei, um jogo ruim. O Atlético teve um gol anulado no finalzinho. Vamos
só lembrar aqui em que minuto que foi esse gol anulado. O Atlético abriu o placar, o Coxa empatou com o Ronier. Cara, um gol anulado aos 92 por impedimento. O estádio lá é muito ruim de instalar câmera para o VAR. Eu olhei aquele lance, não tenho certeza nenhuma que foi um gol anulado corretamente, mas que bom pra gente, né? E no jogo a gente teve mais posse de bola. Vamos abrir as estatísticas aqui. 58-42. E é isso. Amanhã é jogo para ganhar, né? Jogo para ganhar. Não tem outra conversa. E vamos dar uma olhadinha também, além do Coritiba, vamos ver a situação da rodada também, né? Olhando o desespero alheio. Rodada 37, jogos que importam para o acesso. Avaí e Remo, em Florianópolis. CRB não importa mais. Volta Redonda e Chapecoense, esse é importante. América e Cuiabá não. Criciúma e Botafogo. Ferroviária. Ó. Então vamos jogo a jogo. Avaí e Remo. Um time que quer subir contra um time que não briga por nada tem que ganhar. O Remo tem que ganhar esse jogo, iria a 62. Curitiba Atlético, a gente vai ganhar, né? Estamos confiantes. Volta Redonda e Chapecoense. O Volta Redonda é só uma questão de formalidade para ser rebaixado, né? Uma combinação improvável de resultados. A Chapecoense tem que ganhar também. Criciúma e Botafogo. O Botafogo saiu das. Ó, tá uma sequência muito boa, cara. 3 empates, 2 vitórias, não perdeu os últimos 5 jogos. Então, é um joguinho chato pro Criciúma. O Criciúma tá tendo dificuldade para ganhar em casa. É um time que não tá oscilando. Ferroviária e Atlético, jogo no domingo, 4h30 da tarde. O Atlético pode subir nessa rodada, dependendo de uma combinação de resultados, mas a Ferroviária precisa vencer se quiser se manter. A gente deu uma olhadinha agora há pouco na situação da Ferroviária do Atlético. É o jogo da vida da Ferroviária, né? Qual que é o último jogo da Ferroviária? Vamos ver. Ferroviária. O último jogo contra o Operário fora, a gente já tinha visto, né? Mas por mais que o Operário não queira nada, o jogo de garantir o placar, o não rebaixamento é agora, né? Tomara que eles ganhem. É um jogo que a diretoria da Ferroviária colocou ingresso grátis para a própria torcida e cobrou da torcida do Atlético. Não pode fazer isso, né? Sei lá o que vai dar isso, mas provavelmente vai ter estádio lotado lá, um clima desfavorável para o nosso rival. E por último, Goiás e Novo Horizontino, mesmo horário, 4h30. Goiás 58, Novo Horizontino 57. O Goiás é desses times que estão ali em cima, é o que tá pior, né? Não joga bem, conseguiu arrancar uma vitória contra o Criciúma lá completamente aleatória, ganhou do Cuiabá também, um jogo bem fora da curva ali. O Cuiabá podia ter vencido essa partida. E o Novo Horizontino é o time que está fazendo todo o esforço possível para não subir pelo 3º ano seguido, vai bater na trave. O jogo de amanhã, de domingo, perdão, se perde fica com 57, com 60 não vai subir, né? Então os dois aqui, quem quer continuar na disputa tem que ganhar esse jogo. Então, e mata o outro, né? Analisando aqui a tabela, além do Coritiba que já subiu, né? Analisando friamente sem ser torcida, vai subir o Atlético Paranaense, o Remo e eu acho que a Chape também. Acho que o G4 se mantém até o final da competição, pode dar uma alteradinha agora nessa rodada, mas eu acho que essas 4 equipes são as que vão subir. Então, gente, fizemos lembramos um pouquinho dos títulos 2010, 2007, e sinta-se à vontade para comemorar o título que vai vir em 2015. Vamos nos tornar os maiores campeões da Série B. Não é motivo de tanto orgulho assim, mas subimos, que nunca mais voltemos para a Série B.
para essa desgraça que é a Série B. Campeonato, quando você está lá em cima, demora para chegar ao final. Então, queremos uns anos de estabilidade ali, a SAF mostrar para o que veio. Esse ano, como eu falei, começou a acertar mais do que errar, apesar de cometer alguns erros ainda. Quem sabe, aí tem a especulação que já tem compradores interessados, que se o Curitiba for de fato vendido para um segundo comprador que seja um grupo que esteja mais atento ao futebol, com gente mais familiarizada com esse ambiente, mas finalmente vai acabar esse tormento que é a Série B, que nunca mais voltemos. Amanhã uma vitória ao padrão Coritiba 2025, uma vitória de 1-0, um joguinho lento, que eu seja surpreendido, mas o cenário é esse, não foi diferente em praticamente nenhum momento dessa Série B, né? Tirando aquele jogo contra a Ferroviária, é sempre 1 ou 2 gols, então amanhã é um jogo de festa, um jogo para esse elenco que tem muitas limitações, mas é um grupo que não dá para reclamar da entrega, né? Um grupo muito comprometido. Você vê ali no que o Curitiba posta nas redes sociais, é um grupo muito unido, muito profissional. Os caras estão afim mesmo, se dedicam, então disso não dá para reclamar. O Mozart, a torcida pega no pé, ele tem o estilo dele, mas é um cara que tem identificação com o clube, revelado aqui, nasceu em Curitiba. Então eu acho que também foi muito importante essa identificação dele com o projeto, com a torcida, entender onde que ele estava se metendo, para não vir um Antônio Oliveira da vida aqui e ferrar tudo em alguns meses, estragar o nosso ano em poucos meses de trabalho. Foi uma decisão acertada da SAF contratar o Mozart, por mais que muita gente não goste, uma decisão acertada manter ele, e eu acho que é uma decisão acertada renovar com ele para o ano que vem, que eu acho que só estão esperando a definição do acesso do título. Já acredito que nos próximos dias já seja anunciada a renovação e continuidade para um clube que não tem o mesmo investimento que os poderosos da Série A pode ser um fator a nosso favor. Tenho curiosidade para ver o Mozart com um material humano melhor, para ver se o ataque, o problema são só os jogadores ou se é uma característica dele mesmo de montar sistemas defensivos. O ataque, como eu digo, é um ataque que passa fome, né? A bola chega pouco, e quero ver ele com material humano melhor, com mais investimento, para ele ter a oportunidade também de calar a boca de muita gente, calar a minha boca e mostrar que ele também sabe fazer o time atacar. E eu acho que pode ser um ponto muito, muito bom para o Curitiba começar o ano que vem com um técnico já que vai estar há um ano no comando. Lembrando que a Série A começa já no finalzinho de janeiro, então não tem aquele tempo do Campeonato Paranaense para você ajeitar o time. A gente vai acabar agora no final de... Estamos na metade de novembro, né? Vai acabar a Série B, jogando, sendo campeão. Amanhã provavelmente já dá um descanso para uma boa parte do elenco. Pode levar o sub-20 para jogar a última partida, dá um descanso, volta ali na metade de dezembro, depois do mês de férias, e vai ter um mês e pouquinho ali para fazer uma pré-temporada, jogar os jogos iniciais do Paranaense, e daí começa a pauleira do brasileiro no final de janeiro. Então não tem tempo para respirar, mudou o calendário, e o Curitiba vai precisar contratar muito, não vai poder ser muita aposta, vai ter que ser jogador que vai chegar para decidir, porque ali do ataque, tirando o Ronier, não tem ninguém que eu acho que vai entregar. O Castilho e o Cleison têm contrato, mas não vejo desempenho, não vejo potencial para que eles sejam úteis na Série B. Muito obrigado pelo esforço, pela dedicação nesse ano, mas para o ano que vem precisa aumentar o sarrafo bastante assim na qualidade técnica do elenco. Então amanhã todo mundo no Couto Pereira, jogo do título, seremos campeões. O Curitiba não vai decepcionar a torcida amanhã, vamos vencer e comemorar amanhã, fazer a nossa festa, e a partir do domingo começa a pensar em 2026. Tá certo, gente? Valeu, bom jogo pra gente amanhã e até o próximo vídeo.